Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a amostragem indeformada, que é um pouquinho diferente daquele vídeo anterior, quando falamos da amostra ou da amostragem deformada. O que é uma amostragem deformada de solos? É aquela que preserva a estrutura do solo, ou seja, você não destrói a estrutura, é como se você retirasse um pedacinho do solo, preservando suas características estruturais. Para que servem as amostras indeformadas? As amostras indeformadas são utilizadas para as análises de atributos do solo que estão ligados à relação massa e volume do solo. Exemplo, densidade do solo, porosidade total, macroporosidade e curva característica de retenção de água no solo. Como realizar a amostragem deformada do solo? Existem alguns métodos que são utilizados para a retirada de amostras indeformadas, mas o mais comum e o mais utilizado é o método do anel volumétrico, utilizando amostrador tipo Uhland ou amostradores semelhantes a Uhland. Montando o amostrador de anéis. O modelo que nós vamos utilizar é montado da seguinte forma. Primeiramente é colocado esse pequeno anel, que é o chamado de anel de segurança. Ele é para garantir que caso ocorra um número maior de marteladas do que o necessário e comece a compactar o anel, você vai retirar esse anel de segurança, né, garantindo que essa parte que talvez tenha sido compactada não faça parte da sua análise. Posteriormente é colocado então o anel propriamente dito. Esse anel específico aqui, ele tem em torno de 5 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Então é necessário essas informações para o cálculo do volume do cilindro, do volume do anel. E finalmente é colocado então a trava de segurança para garantir que esse anel não vai sair do solo quando começar a realizar a análise com equipamento. Semelhante à amostra indeformada, nós iremos fazer a amostragem indeformada numa área de mangueira irrigada, né? A retirada da amostra deve ser feita próximo do sistema radicular da planta, né? Em diferentes profundidades. Nesse caso, vamos demonstrar na primeira camada do solo. O processo é bem simples. Após o equipamento montado, simplesmente nós vamos usar a marreta para que esse anel penetre no solo e retire então um volume de solo para que possamos utilizar nas análises. Agora é necessário fazer a retirada do anel volumétrico. A primeira coisa que devemos fazer é retirar então a trava de segurança, fazer um corte nas duas extremidades do anel e com um furo que existe na parte inferior do amostrador, nós retiramos o anel volumétrico. Vamos então retirar o anel de segurança e cortar o excesso de solo, fazendo com que fique ajustado ao volume do anel. Para que não haja perda de umidade, esse anel então vai ser tampado utilizando duas tampas plásticas nas suas extremidades e depois levado para o laboratório. Caso as análises não sejam feitas no mesmo dia, esse anel deve ser condicionado, ser guardado na geladeira. Alguns importantes cuidados com a amostragem deformada de solo. Primeiramente, quanto à umidade para a realização. O solo não deve estar nem muito seco, nem muito molhado. O ideal é que o solo esteja na capacidade de campo, ou seja, após uma chuva, uma irrigação, já tenha ocorrido ali, depois de um tempo, às vezes 24 horas depois, a drenagem do excesso de água, ficando o solo com a sua capacidade máxima de retenção de água. Esse seria o ponto ideal para a realização da amostragem com anel. Deve-se evitar também excesso de batidas com a marreta no equipamento, visto que isso pode fazer com que ocorra uma compactação dentro do anel, comprometendo a análise posterior.
As recomendações quanto ao número de amostras e a forma de caminhamento na área em zigue-zague é o mesmo recomendado para a análise deformada. A diferença é que não será formada então uma amostra composta, mas um conjunto de anéis e o resultado será a média dos valores obtidos com as análises desses anéis.